सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भित्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू शिवदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Sri Putvadir Katha Yuhur Vishayino Sasto Prabhadam Buddha Yoginda Viyuhur Marunyamajam Klesham Tapaha Tapasha Jnana Bhyasa Vidham Yuhuscha Yatayas Chaitanya Chandre Paramam Aviskurvanti Bhakti Yoga Padavim Naivanyo Asid Rasaha. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Shri Saraswati Srila Goswami Bhakti Jagat Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que quando descobrimos que não existe nenhum outro protetor na nossa vida, que ninguém pode nos proteger, e que toda a situação ao nosso redor pode se tornar terrível e difícil e nos atacar. Quando nós sentimos esse medo, ou quando eles nos atacam de maneira muito agressiva, e nós entendemos que só temos Krishna, no momento que nós descobrimos que não existe nenhum outro protetor na nossa vida além de Deus, e que tudo ao nosso redor pode se tornar algo extremamente desfavorável para nos atacar, nós temos que entender que só Krishna pode nos proteger. O que significa proteção? Nós temos nosso dinheiro para nos proteger, pensamos. Nós temos nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, nossos esposas e maridos. Eles podem nos proteger, nós temos protetores. Por que você fala dessa maneira? Alguém poderia perguntar. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta quis dizer que ninguém pode nos proteger no mundo material, na verdade. Ninguém. Neste mundo material, ninguém pode me proteger. À exceção do Senhor Supremo e de seus devotos, dos Shuddha Gurus e Vaishnavas. Shuddha Guru Vaishnava e Bhagavan podem nos proteger. Além disso, ninguém pode nos proteger. Nós poderíamos pensar que o nosso dinheiro, o nosso poder possa nos proteger. Que os nossos amigos, os nossos conhecidos, a nossa conexão com os demais possa nos proteger, nossos parentes, as pessoas para quem a gente trabalha, nossos chefes, o pai, a mãe, mas não. Neste mundo material, somente o Guru, os Vaishnavas e o Senhor Supremo podem nos proteger. E nós estamos falando da alma. Eu não estou falando simplesmente do corpo material ou do corpo material. Eu não estou falando do corpo material. De qualquer maneira, você vai ter que deixar esse corpo. Se alguém me atacar, ou mesmo que não me ataque, isso não muda muito. Mais cedo ou mais tarde você vai perder seu corpo. Então você não pode proteger seu corpo totalmente de alguma forma. Você não pode, mesmo que você coloque uma conta bancária, um seguro de vida, você pode fazer essas coisas, mas você não pode se proteger. Então o que Prabhupada quis dizer sobre essa questão da proteção é relativo à alma. Você precisa proteger a sua alma da queda. O Senhor Supremo diz isso no Gita. Udharet atmana atmanam na atmannaiva avasadhet. Udharet atmana atmanam na atmannaiva avasadhet. Em inglês existe uma palavra. Deus ajuda quem se ajuda. Existe um provérbio. Então, tente justificar, tente explicar isso para você mesmo. Se você não explicar as coisas para você mesmo, se você não pregar para você mesmo, você pode cair. Você vai correr de um lado para o outro como um louco. Essa será a sua condição. Você precisa pregar para si mesmo, conversar consigo mesmo. Então, quem é o protetor da nossa Jivatma?
Quem pode proteger os Mayavadis? Who can protect them, those Mayavadis? Os Mayavadis, quem pode There is protegê-los? no protector in their life. Eles não têm protetor nessa vida, porque de qualquer maneira eles não acreditam no Nitya Swarupa do Senhor Supremo, na forma eterna do Senhor Supremo. Eles não vão conseguir acreditar na Nitya Swarupa de Shuddha Guru Vaishnava, do Vaishnava puro, do Dhamma sagrado, dos santos nomes. Quem pode salvar tais pessoas? Quem pode salvar os Mayavadis? Eles não acreditam na forma eterna de Krishna, de Bhagavan. Eles não acreditam na Nitya Swarupa do Guru dos Vaishnavas, de Bhagavan, do Nama, do Dhamma, dos Bhaktas. Eles são colocados numa situação muito miserável. E os Mayavadis são ofensores. Mahaprabhu disse: aqueles que vão desacreditar, aqueles que vão ignorar a Nitya Swarupa do Senhor Supremo, eles estão ofensores aos pés do lótus de Bhagavan Shri Krishna. Tais pessoas são ofensores aos pés de lótus de Bhagavan Shri Krishna. É por isso que existe esse grande problema. Então ninguém pode proteger um Mayavadi, é um grande ponto, um grande problema. É por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu, em Varanasi, pelo pedido de um Vaishnava, ele quis libertar todos aqueles Mayavadis. Como em Purushottam Dham e Nilachal Dham, pelo desejo de Gopinathacharya. Em Nilachal Dham, lá pelo desejo de Gopinathacharya, Mahaprabhu quis liberar Sarvabhauma Bhattacharya. Caso contrário, não teria sido possível que ele recebesse essa bênção, essa auspiciosidade. Foi pelo desejo, pelo pedido desse Vaishnava Gopinathacharya que Mahaprabhu se ocupou de liberar Sarvabhauma Bhattacharya. E aqui também nós vemos que há um Brahmane que está morando em Varanasi. Ele veio convidar Mahaprabhu. Varanasi, aquele Brahmana foi até lá para convidar Mahaprabhu. Ele sabia que Mahaprabhu não ia aceitar nenhum convite. Ele já sabia disso. Mas mesmo assim ele foi e pediu. Mesmo assim ele foi e pediu. Está escrito que se você pode aceitar o meu convite, se você pode aceitar o meu convite, eu vou ficar muito feliz, ele disse. Então Mahaprabhu disse que estava pronto para aceitar aquele convite. Aquele Brahmana disse: eu tenho um pedido para os teus pés de lótus. Aos teus pés de lótus eu quero depositar esse pedido. Você precisaria vir em um programa. Eu vou convidar todos os sannyasis Mayavadis, todos os sannyasis de Advaita Vedanta que estão em Varanasi. Eu gostaria de convidar você também. Então está escrito que pela inspiração que ele recebeu no coração pelo Paramatma, pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, que não é diferente do Paramatma, pela inspiração de Chaitanya Mahaprabhu, ele veio convidá-lo. Pela inspiração do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse Vaishnava veio convidá-lo. E Mahaprabhu concordou. Mahaprabhu estava sorrindo e concordou. Disse: ok, para libertar todos esses Mayavadis. Esse tipo de técnica foi adotada por Mahaprabhu.
porque vocês sabem, Chandrasekhar, Tapan Mishra, todos os outros devotos que estão vivendo em Varanasi, eles estavam sentindo dor, eles queriam deixar seus corpos, porque eles não podiam suportar ouvir todas as críticas que eram feitas contra Mahaprabhu pelos sannyasis mayavadis. Eles iam para o mercado, de um lado para o outro, e ouviam essas críticas sobre Chaitanya Mahaprabhu. Então, eles começaram a pensar, como nós vamos sobreviver aqui em Varanasi? Nós não podemos suportar ouvir essas críticas contra Chaitanya Mahaprabhu. É melhor que a gente morra, eles pensaram. Então, nesse meio tempo, quando eles estavam pensando dessa maneira, então, de repente, esse Brahmana veio, convidando Mahaprabhu, e Mahaprabhu aceitou esse convite. Isso foi uma técnica adotada por Mahaprabhu. Caso contrário, não haveria uma saída para essa questão. Então, Mahaprabhu, com um sorriso no rosto, aceitou esse convite. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve isso, que pela inspiração de Mahaprabhu, este sannyasi veio convidar Mahaprabhu e pedir com toda a sua humildade, pedir encarecidamente, que naquele dia particular, Mahaprabhu fosse na casa desse mesmo Brahmana que fez esse convite, que ele fosse especialmente encontrar com todos os sannyasis mayavadis. Mahaprabhu foi e observou que todos os sannyasis estavam lá sentados, de um lado e do outro. E depois disso, Mahaprabhu prestou reverências a todos, namaskar. E ele foi até o lugar onde ele precisava lavar as pernas, em primeiro lugar. E ele não foi se sentar com todos os sannyasis, ele ficou em disparte. Mahaprabhu lavou seus pés de lótus, sentando no mesmo lugar em que ele estava. Externamente, esse lugar poderia parecer sujo, porque ele ficou ali, onde se limpam os pés e as pernas. Ele se sentou na beira da onde tinha essa água, como uma bomba manual. E depois de se lavar, ele sentou ali naquele lugar onde havia o ralo. E ele se sentou ali em silêncio e começou a expressar o seu brilho corpóreo. Chaitanya Mahaprabhu e Bhagavan Shri Krishna são os mesmos, são um e o mesmo. Eles são plenos de 6 opulências. A única especialidade é que Krishna é Madhurya Pradhan, Audharya Vigraha. Bhagavan Shri Krishna é Madhurya Pradhan, Audharya Vigraha. Shri Chaitanya Mahaprabhu é Audharya Pradhan, Madhurya Vigraha. Então, em Krishna Bhagavan, em Shri Krishna Bhagavan, há a predominância de um humor um pouco diferente. Caso contrário, eles seriam absolutamente idênticos. Então, Mahaprabhu se senta lá e começa a expressar as suas opulências. Essa Ashwarya, essa glória, essa opulência do Senhor seria menos brilhante do que 100 sóis juntos. Não milhares de sóis, mas milhões de sóis surgindo no sol. Então, esse tipo de opulência ele expressou naquele momento, sentado ali diante dos Brahmanas. Como se centenas de milhares de semideuses do sol de discos solares aparecessem no céu. Mas nada queimou ninguém, não existiu uma sensação de calor. Mas o calor não se manifestou. As pessoas se sentiam refrescadas.
Essa é a natureza da alma condicionada. Até o momento em que eles veem especialidades ou opulências com alguém, eles não gostam, eles não querem acreditar. Isso ocorre em qualquer lugar. Muitos exemplos eu posso dar. Uma vez Prabhupada foi convidado para dar Harikatha em Navadvipa, diante de vários panditas. Em grupo eles decidiram insultar Prabhupada. Eu já publiquei um artigo sobre isso, essa passagem. Então, Prabhupada estava sentado. Naturalmente, ao sentar, nem todos poderiam aceitar, a entender qual era o poder do seu corpo. Ou muitos poderiam entender, mas aqueles panditas tinham muito falso ego. Eles preferiram insultar Prabhupada. Eles quiseram insultar a Gaudiya Math. E dessa maneira o que aconteceu? Eles começaram a falar em sânscrito, filosofia muitíssimo elevada. E depois disso um pandita se sentou. Prabhupada começou a olhar para um de seus discípulos, como que se ele estivesse dando poder, ele estava dando poder para ele. E esse discípulo ficou de pé e começou a falar de maneira tão pesada, tão rigorosa, com uma língua clássica, com uma pronúncia do sânscrito mais arcaico e clássico. Ele falou de maneira tão solene que os panditas ali naquela assembleia ficaram tímidos. Estamos falando da assembleia na qual Bhaktisiddhanta foi com seus discípulos. Eles não acreditam no Guru e nos Vaishnavas, eles vêm testar o Guru e os Vaishnavas com uma atitude suja dentro do coração. Mas se começa um pouco de auspiciosidade no coração deles, eles conseguem entender. Então, não era a intenção deles ouvir o Harikatha, não era a intenção deles receber misericórdia. A intensidade servia para testá-los. Então, com um sentimento de desafio, eles vinham ali. Então, dessa maneira, todos os panditas de Navadvipa foram deprivados de todas as boas características ao enfrentar dessa maneira Bhaktisiddhanta. E agora voltamos para Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava sentado ali. Se ele não expressasse o seu brilho corpóreo, as pessoas não entenderiam o poder de Mahaprabhu, aquelas pessoas. Então ele quis expressar essa refulgência corpórea, que pode ser comparada com centenas de milhares de sóis aparecendo no céu. Mas ninguém sentia calor. Então, ao expressar essa refulgência corpórea, ele conseguiu atrair a atenção dos Mayavadis. Imediatamente, ele chamou a atenção de todos aqueles Mayavadis. Ele alcançou o sucesso nessa sua intenção. Todos eles estavam prestando atenção plena nele. E todos os sannyasis, observando esse poder, ficaram de pé. Quando precedentemente Mahaprabhu entrou na casa daquele Brahmana, eles pensaram, é um rapaz jovem, muito jovem, um sannyasi jovem. Vamos mostrar misericórdia para ele. Com esse humor eles estavam. Como se Guru Pada Padma entra no quarto. Todo mundo tem que ficar de pé. No Bhagavata, no quarto canto, nós podemos descobrir que quando Daksha Prajapati entra na assembleia, todo mundo ficou de pé. A exceção do Brahma, que era seu pai, e de Sankara Bhagavan, que era o Senhor Shiva, que é o rei de todos os Vaishnavas. A exceção dos dois, todos ficaram de pé. Essa é a regra. Quando o professor entra na classe, todo mundo fica de pé para demonstrar as honras do professor. Então todos os sannyasis, eles entenderam que ele não era um homem ordinário, que eles viam algo especial. Imediatamente eles levantaram
Então, depois disso, Prakashananda, o líder desse grupo de sannyasis mayavadis, que era o guru de 10.000 mayavadis, não simplesmente o guru. De acordo com os mayavadis, eu estou pronunciando isso, mas nós não poderíamos chamá-lo de guru, mas nesse caso vamos chamá-lo de guru. Então, Prakashananda, líder desse grupo, ele ficou de pé e começou a falar com muitas honras. Ele disse, venham, venham, por que você está sentado lá, nesse lugar sujo? Esse é o lugar de lavar as pernas, não é um lugar para você se sentar. Venha, venha para cá. Por que você está sentado lá? Aí ele pegou a mão de Srimad Mahaprabhu. Qual é o problema? Vem aqui. Esse não é um lugar adequado para você sentar. Prakashananda. Ele começou a falar, dando honras. Venha, Gosai. Ele disse, venha, sábio. Por que você está sentado nesse lugar sujo? Isso não é um lugar adequado para você se sentar. Qual é o problema? Por que você está sentado aí? Então, o Senhor começou a expressar a sua timidez, a sua humildade. Eu sou de uma sampradaya muito baixa. Ele começou a dizer, eu sou de uma sampradaya muito baixa, de uma linhagem muito humilde de gurus e discípulos. Então, por isso que não é bom para mim me sentar com todos vocês. Eu sou de uma sampradaya muito caída, muito baixa, portanto eu não tenho direito de me sentar diante de vocês, é por isso que eu estou sentado aqui atrás. Prakashananda Sarasvati ficou de pé da sua cadeira e pegou a mão de Mahaprabhu e disse, venha, venha, não, sente-se aqui conosco. Com grande honra, ele trouxe, ajudou Mahaprabhu para se sentar numa asana ali na assembleia junto com os demais. Então ele começou a perguntar, ok, o seu nome é Shri Krishna Chaitanya? Sim, esse é o meu nome. Eu escutei que você é um discípulo de Keshava Bharati, um excelente mestre, e você é muito afortunado. Você é um discípulo de Keshava Bharati. E aí aqui uma questão se manifesta. Mahaprabhu não é o discípulo de Keshava Bharati, na verdade. Keshava Bharati, não. Ele é um discípulo de Ishvara Puripada. Discípulo significa aquele que recebe a Diksha. Mahaprabhu tomou a Diksha de Ishvara Puripada. Por que, sabendo disso, os Mayavadis com certeza sabem que ele tomou a Diksha de Ishvara Puripada, que era um discípulo de Madhavendra Puri. Mas eles falam dessa outra maneira. Essa foi a maneira natural com a qual eles se expressaram. É uma questão da natureza da alma condicionada. Ela quer pratista, então, por a sua natureza, ela quer ligar a relação dela com alguém que seja importante. Então, eles têm essa necessidade. Portanto, eles ignoram a questão da Diksha naquele momento de Srimad Mahaprabhu. Eles estão dando mais importância para esse outro fator. Você está seguindo? Está entendendo? Então, eles querem dar importância para esse fator, porque eles são Mayavadis. E Mahaprabhu tomou o sannyasi de um Mayavadi aos olhos deles. Então, Keshava Bharati era oficialmente um Mayavadi. Sim, ele tinha uma iniciação como Mayavadi, mas a gente poderia fazer uma análise mais profunda. Mas Prakashananda quis conectar a sua Sampradaya a Mahaprabhu.
Ele quis dizer, você é muito afortunado, você é um discípulo de Keshava Bharati. No caso do Chaitanya Bhagavata, você pode ler que os muçulmanos ali, eles estavam falando para Haridas Thakur. Eles falam com Haridas Thakur, você tem sorte que você nasceu numa família de muçulmanos. Por que vocês dizem isso? Ele pergunta. Você tem muita sorte. Você tomou nascimento numa sampradaya de muçulmanos. Você é muito sortudo. Por que vocês estão dizendo isso? E por que você está cantando Mahamantra? Isso é muito ruim, eles dizem para Haridas Thakur. Depois eles decidem bater nele. Então, até o último momento, eles achavam que Haridas Prabhu não fosse um corpo morto. Eles pensaram, nós matamos Haridas Thakur. Porque depois disso, eles começaram a orar para Haridas Thakur. Essa foi a ordem do nosso Kazi, bater em você. Mas você não morre. Se você não morrer, eles vão nos punir, eles dizem. Então é por isso que Haridas Thakur diz, ok, se por mim você vai encarar problemas, então eu posso morrer. Mas na verdade não é uma morte. Depois disso, os muçulmanos jogaram o corpo de Haridas Thakur no Ganges. Nós podemos jogar esse corpo morto no Ganges, que é a punição apropriada para esse homem. Então essa sampradaya muçulmana queria fazer isso. Dessa maneira é a decisão deles. Cada um vai suportar a sua própria fé. E com certeza eles não vão acreditar em nós. As pessoas acreditam nas pessoas que são parecidas com elas. Elas aprovam pessoas que são parecidas com elas. Elas não querem aprovar a mim e a você. Isso é um grande problema para elas. Dessa maneira, Prakashananda Sarasvati quis indicar, se sentindo cada vez mais orgulhoso, um sannyasi com esse brilho, ele pensou, ele é um discípulo de Keshava Bharati. Então você é da nossa sampradaya, você é um sannyasi sampradaik. Sampradaik sannyasi. Então, uma danda, um sannyasi de uma única danda é proibido. Por quê? Diz Shambhava. Porque um sannyasi de uma danda só significa que você é o Brahman. Uma danda de sannyasi significa que você declara que você é o Brahman. Mas Tridanda, a danda tripla, significa que você pode se render com o seu corpo, com sua fala e com sua mente. E com esse humor, se você toma Tridanda Sannyasi, através do corpo, da mente e das palavras, e assim você deve se render aos pés de lótus do Senhor Supremo. Por isso que existe essa expressão Tridandi, porque eles têm 3 dandas. Ekdanda Sannyasi, uma danda Sannyasi, é aquele que está declarando que eu sou o Brahman, Aham Brahmasmi. Então, a Jiva não é nada além do Brahman. Isso é uma concepção equivocada. A Jiva não é o Brahman. Ela é qualitativamente somente. Mas ela não é o brilho corpóreo em si, todo o Brahman. Dessa maneira, você pode se lamentar, se perguntar por que Mahaprabhu tomou sannyasi de Keshava Bharati. Por quê? Alguém poderia dizer o que Mahaprabhu tenha feito foi para os nossos ensinamentos. Então, por que Mahaprabhu toma sannyasi de lá? Existe um ponto secreto. O ponto está, se Mahaprabhu conseguir tomar Ekdanda Sannyasi, não deve haver uma concepção equivocada acerca disso.
Mahaprabhu pessoalmente é o Parat If Brahma. Mahaprabhu going to take Se Ekdanda Mahaprabhu sannyas, tomar um Ekdanda Sannyasi, não haveria nada de errado, there should not be any porque ele é o Brahman. because Mahaprabhu Não deve ser himself considerado uma concepção imperfeita, porque Mahaprabhu pessoalmente é para Brahma Parat Parakleshara. Ele tem o direito de pronunciar Aham Brahmasmi, ele é o Espírito. Então Mahaprabhu quer tomar uma danda só, mas todo o seu comportamento, a sua etiqueta, todo o seu acharan você pode encontrar mesmo dentro daquela única danda. Existiam 3 dandas ali. Se você não acreditar, abra o Chaitanya Bhagavata. Em todos os lugares eu posso dizer que as atividades do Senhor Mahaprabhu podem provar que ele estava seguindo Tridanda. Tridanda significa aquele que toma Tridanda Sannyasi é aquele que vai servir com o corpo, com a mente e com as palavras. Ele vai decidir dessa maneira servir o Senhor Supremo com todo o seu coração. E ele vai punir o corpo, a alma, não, o corpo, a mente e as palavras. Perdão. Significa que ele não vai receber desfrute material no seu corpo todo, com todos os seus órgãos. Através da fala, ele não vai pronunciar nada que seja fora da conexão com o Harikata, com o Harikirtana. E a sua mente, com a mente nós queremos dizer que ele vai pensar também em Bhagavan. Mentalmente, você deve pensar sobre Bhagavan e nada mais. Então, quando você vai checar esse seu comportamento caprichoso, quando que você vai controlar o seu desejo de desfrute, você está seguindo o Ekadasi, o Janmastami, Gora Jayanti, isso é quase como uma punição. A nossa Sampradaya, no Gaudiya Bhajana, uma punição muito rigorosa seria estritamente proibida. Por quê? Porque assim o seu corpo e sua mente se tornam secos e frios. According to Yukta Vairagya, it is the rules that you can follow Yukta Vairagya to make your heart very soft. E fazer seu coração mais doce e adotar Bhakti Yoga. Yukta Vairagya é a renúncia que usa a matéria a serviço de Krishna. No nirvinno nati shakto bhakti yoga asya siddhi. No nirvinno nati shakto bhakti yoga asya siddhi. Então essa frieza se desenvolveria no seu coração de outra maneira e você não conseguiria alcançar Bhakti. Então é por isso que Mahaprabhu, ele toma uma sannyasi de uma danda para provar. Ele mesmo diz isso. Depois de tomar sannyasi, ele diz: qual é a utilidade de tomar sannyasi para mim? Ele diz: qual é a utilidade de tomar sannyasi em minha vida? Porque prema é a minha propriedade privada. Mahaprabhu não diz eu sou o Senhor Supremo dessa maneira. Ele não diz isso diretamente. Mas os comentários nos vão apontar, dizer Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Então qual é a utilidade de tomar sannyasi? Ele disse: eu pessoalmente sou o proprietário de toda a prema, de todo amor puro, de todo o êxtase. Dessa maneira ele quis provar que ele é o Senhor Supremo. Então não existe um problema se Mahaprabhu toma essa Ekdanda Sannyasi. Ele pode, mas todas as atividades provam que ele é na verdade um Tridanda Sannyasi. Mesmo aqueles da Madhva Sampradaya que tem sede em Udupi, os devotos de lá, eles também pensaram, ele é um Mayavadi.
Ele só tem uma danda e ele não tinha a sika, não tinha a chama do conhecimento que é a sika. Então eles o entendem mal. Eles pensam que ele era um Mayavadi. Ao observar a mim como sannyasi Mayavadi, vocês não vão falar do verdadeiro Siddhanta Vichara. Ele vai responder para esses seguidores de Madhvacharya. Ele não diz o Siddhanta de vocês está errado. Ele diz de maneira muito inteligente. Ele diz, ao me observar, vocês pensam que eu sou um Mayavadi sannyasi. Então vocês não pronunciam o Siddhanta verdadeiro, vocês estão me trapaceando. E aqueles Mayavadis, eles se sentem muito tímidos quando ele diz isso, envergonhados, porque ele está dizendo que o Siddhanta deles é equivocado. Então, em Puri, todos eles tinham uma sannyasi de uma danda só naquela época. Por quê? Eles também tinham tomado uma danda sannyasi naquela época. Era o costume. Mas eles tomaram esse sannyasi com uma danda só. Ok, mas eles tomaram Diksha da linha de Madhavendra Puripada. Mahaprabhu pensava nesses Vaishnavas de Jagannatha Puri como seus próprios como seu próprio Guru Varga. Para Brahmananda Bharati, ele pensava que todos eles eram seu Guru Varga, porque eles estavam na linha de Madhavendra Puri, aquele sábio para o qual a deidade havia roubado um pote de arroz doce. Então, eles tomaram Diksha na linha de Madhavendra Puripada. Eles estavam na linha também de Madhvacharya. Então, naquela época, existia esse costume. Quando eles tomavam sannyasi, eles tomavam uma danda só. Aquilo era importante naquela época. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu um artigo sobre isso. Muitas pessoas duvidam, não entendem esse ponto, ele disse. Muitas pessoas. Então, naqueles dias, esse era o sistema. Aqueles que iam tomar sannyasi tomavam ekdanda sannyasi. Mas mesmo assim, Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur escrevem, se você percebe que eles tomaram ekdanda sannyasi, mas mesmo assim, eles são grandes devotos. Numa danda só, dentro de uma danda só, com uma danda só, eles pensam que ela está dividida em 3 dandas. Eles concebem, entendem, acreditam que aquela danda seja 3 dandas. Porque a Jiva não pode se tornar igual, idêntica ao Brahmana. Ela só é parecida com o Brahmana em qualidade, mas não em quantidade. Então, dessa maneira, Prakashananda Sarasvati vai dizer, seu nome é Shri Krishna Chaitanya, voltamos a Varanasi. Então, pela primeira vez ele pronuncia o nome Krishna, porque ele chamava o Mahaprabhu só de Chaitanya, até então. Antes eles falavam Chaitanya, Chaitanya. Quando eles falavam, criticavam o Mahaprabhu, eles não diziam, eles nunca diziam Shri e nunca diziam Krishna, Chaitanya. Eles diziam Chaitanya, como se fosse um apelido, um nome diminutivo. Só esse pedaço. Como um código. Então, esse Brahmana, ele também pediu para Mahaprabhu. Você poderia dizer, eu vi você dizendo Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Por que você não disse o nome inteiro? Por que metade do nome? Mahaprabhu disse, porque eles são Mayavadis. Então, há o mesmo Brahmana que veio convidar Krishna para ir lá, perguntou isso, e Krishna respondeu, eles evitam me chamar de Shri Krishna, porque eles são Mayavadis, eles evitam pronunciar o nome Krishna, eles não conseguem pronunciar. Por isso que eles me chamam de Chaitanya, Chaitanya. Chaitanya é uma palavra que é usada comumente na Mayavadi Sampradaya.
Existem muitas palavras que são típicas, Brahman, Chit, Chaitanya. Frequentemente eles usam essas palavras. Esse é o motivo, respondeu Mahaprabhu. Então, a maioria desses sannyasis, na época de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que todos vieram ali participar no Lila de Mahaprabhu, a maioria deles tomou Ekdanda Sannyasi, Brahmananda Bharati, Premananda Puri, Keshava Bharati. Todos eles haviam tomado sannyasi com uma danda só. Mas saibam, acreditem, eles não pensavam que eles eram o Brahman. Até o próprio Keshava Bharati. Ele era conhecido como o sannyas guru de Sriman Mahaprabhu, Keshava Bharati. Ele é o sannyasi guru de Sriman Mahaprabhu. Mas na verdade, não podemos afirmar isso. Porque Mahaprabhu pessoalmente sugere os mantras para esse Keshava Bharati. Ele diz para Keshava Bharati, eu recebi esses mantras em sonho, você poderia checar que são esses? E Keshava Bharati diz, sim, são esses. Então é histórico que ele toma sannyasa de Keshava Bharati, mas de fato não é exatamente assim o que acontece. Pois a história material não é transcendental, não é eterna. Então Mahaprabhu quis dar sannyasa para ele, quis iniciá-lo. E depois que Mahaprabhu tomou o sannyasa e quis ir para Vrindavana, Keshava Bharati começou a correr atrás de Mahaprabhu. Eu posso servir Krishna, eu posso ir com você. Porque o significado de sannyas, de acordo com Gaudiya Darshana, com Gaudiya Vichar, esse é o sannyas mantra descrito no Bhagavatam. Mas existe um outro mantra que não podemos pronunciar. Mas este mantra já está escrito no Bhagavatam, então nós podemos pronunciá-lo. Então, ao servir os pés de lótus de Bhagavan, que está eternamente presente, eu posso fazer minha vida um sucesso espiritual. Com essa determinação, com essa resolução, ele tomou o sannyasi, Mahaprabhu. Então, externamente, Keshava Bharati tomou sannyasi. Keshava Bharati externamente, eles tinham uma ekdanda, uma danda só. Mas eles eram verdadeiros Vaishnavas, mas existe um passatempo. Quando Mahaprabhu encontra Brahmananda Bharati, tem um caso um pouco diferente. Como e por que não está explicado, mas Mahaprabhu quis ensiná-lo. Ele quer tratá-lo como Guru Varga, ou seja, porque ele está na linha de Madhavendra Puri. Mas mesmo assim, Brahmananda Bharati diz, a vida inteira eu estava pensando no Brahman impessoal. Você vai encontrar isso no Chaitanya Charitamrita. A vida inteira eu estava pensando no Brahman impessoal, mas no momento que eu vi você, meu coração se transformou. Eu nunca mais pude pensar no Brahman impessoal. Isso foi declarado por Brahmananda Bharati. Isso é como um lila, um passatempo que acontece com Brahmananda Bharati. E essa claramente é uma glorificação de Mahaprabhu. Brahmananda Bharati se coloca numa posição negativa, dizendo que ele não sabia, ele só pensava no Brahman antes. A vida inteira eu estava concentrado no Brahman impessoal, mas no momento em que eu lhe vi, todo o meu sentimento de impersonalismo se foi.
por um passe de mágica. E agora eu estou tentando me concentrar e não consigo. Eu não consigo me concentrar. Eu sempre me lembro de você. Eu sei que você é aquela suprema personalidade. Ele diz, não, respondeu Mahaprabhu, não fale assim. Isso é ofensivo. Mahaprabhu se esconde. E Brahmananda Bharati disse, do momento em que eu vi você pela primeira vez, da primeira vez, eu mudei meu humor, mudei minhas emoções e minha mente. Agora, gostava de me concentrar no Brahman pessoal, mas agora eu não posso mais, depois de ter visto a sua forma dourada. Eu sei que você é aquele Parat Brahman. E aí há uma briga, praticamente. Mahaprabhu diz, você tem razão, você é Brahmananda Bharati. Então, existem dois Brahmas, Brahman aqui. Um é Brahmananda Bharati, responde Mahaprabhu, e outro é Jagannatha. Mahaprabhu se esquiva. Eu quis dizer que ele é o Brahman. E ele virou isso contra mim, disse Brahmananda Bharati. Então, Mahaprabhu vira as palavras dele. E diz, você é Brahmananda Bharati, então você é Brahman. E Jagannatha também é o Brahman. Tem dois Brahman aqui. Então, como uma doce discussão se manifesta entre eles naquele momento. Isso não em Varanasi, isso em Jagannatha Puri, quando ele tinha encontrado esse Brahmana, esse Vaishnava, Brahmananda Bharati. Keshav Bharati is the guru of this. So very good, powerful. So now going to claim that, well, you are Sampradayak sannyasi, você é sannyasi dessa Sampradaya, voltando a Varanasi. Você está ficando nessa cidade, por que você não veio tomar nosso darshana? Por que você não veio até aqui nos ver? Você é um sannyasi da nossa Sampradaya, vai dizer em Varanasi, o líder dos sannyasis mayavadis. Você está nessa cidade, por que você não veio se associar conosco? Por que você não veio tomar o nosso darshana? Que estranho. E que estranho. Você anda dançando e cantando depois de ter tomado sannyasi? Por que e como você dança e canta? Por quê? Ele pergunta para Mahaprabhu. Você é um sannyasi. Eles estão dizendo, ele quer dizer que ele era um mayavadi, né? Então, os mayavadis são super controlados. O seu dever é ouvir o Vedanta, não dançar. Você tem que desenvolver renúncia, porque a palavra mais comum para os mayavadis é... Qual é? Eles dizem, você é afortunado porque sua mente circula ao redor do Vedanta. Vedanto bhakyeshu sadaramantyam kopinavantam kholubhagyavantam. E por quê? Você é muito afortunado que sua mente circule ao redor do Vedanta. E você desenvolveu Vairagya, você está vestido só com uma... Você usa uma kolpina. Mas não achamos esses sintomas em você, sentimos muito. Nós não encontramos esses dois sintomas em você. Você só dança e canta, e você não vem falar e ouvir sobre o Vedanta. Nós somos Vedanta e sannyasis. Você deveria vir e conversar conosco, tomar o nosso darshana. Por que depois de tomar sannyasi você faz o contrário do que está prescrito no nosso Shastra, no Mayavadi Shastra? Isso é muito estranho. Você se comporta como um emocionalista. Aqueles que têm essa bhava emocionada. Você só fica com eles, dançando e cantando.
Bhavuk sab sange loya karo kirtan. Bhavuk, those who are having emotional bhava. Aqueles que têm essa With bhava them you emocional, always dancing and singing. você está sempre Like com Vaishya. eles. Sannasi hoya karo norton gayan bhavuk sab sange loya karo kirtan. Karo kirtan. But whereas it is the rules for you Essa é uma to hear regra para Vedanta. você. Vedanta Ouvir o Patham Vedanta, Dhyan. você deveria estar We conosco. should always go through Vedanta Nós devemos sempre estudar o and we should Vedanta. always think about Nós devemos the sempre inner meaning pensar no significado of interno do deep Vedanta, inner meaning of Vedanta, do profundo develop significado do vairagya in our life. Vedanta, desenvolver desapego na vida. So, it is Diz the esse duty of sannyas Mayavadi. É um dever dos to read sannyasis Vedanta, to go through ler o Vedanta, or at Vedanta, all meditating, okay, in Brahma, meditar no and Brahman, each and every point of Vedanta, e a cada ponto do they are going to Vedanta meditate on all the nós vamos meditar em todos esses pontos. Esse é o nosso dever, diz esse Why you are Mayavadi going to para mix with Chaitanya those Mahaprabhu em Varanasi. emotional people Por que você and fica sannyas? andando para lá para It is cá your com duty os to hear Vedanta. emocionalistas cantando e dançando? It is the Seu duty of dever sannyas where é you are meditar doing no just Brahman opposite e of what is estudar o Why you are Vedanta. doing Por que você faz o oposto do que a so? gente But precisa your fazer? power, Mas ele também vai but your adicionar essa power frase, mas o speaking, seu, but your power, mas because o seu Mahaprabhu poder, expressed some que Mahaprabhu effulgence, estava ali and brilhando. Mayavadis, they are Os also Mayavadis always concentrating in estão Brahma, sempre concentrados no Brahman. impersonal Brahma, Brahma Eles Jyoti. pensam no Brahman impessoal, So no they Brahma are Jyoti. quite familiar with this fact. Então eles estão familiarizados com essa Whenever they ideia meditate, dessa they're thinking about Brahma, refulgência. impersonal, Brahma Jyoti. They are thinking. So, Então, by watching the body effulgence of Mahaprabhu, ao observar o brilho corpóreo de Mahaprabhu, eles ficam muito so Mahaprabhu very impressionados. clever. Mahaprabhu é muito Mahaprabhu never wanted inteligente. to show them 6 hands or 4 Ele não hands, mostrou para to ele show a sua I am forma Narayan. com 6 It is not braços, com practical, 4 braços, because they are Mayavadi. para mostrar que ele era Narayan By também. showing Porque the eles são personal Brahma Mayavadis. effulgence, Ele mostrou a refulgência was corpórea do successful Brahman. to E show assim such ele influence. alcançou They o all sucesso were para captivated. influenciá-los. Todos eles foram Because they are cativados. familiar with this fact. Porque eles estavam familiarizados com essa ideia desse brilho, não? O Brahman. Prabhave, Prakasananda himself speaking. Então Prakashananda pessoalmente diz, Power, ao observar o seu poder, opulences he has seen. qualquer opulência que ele tenha visto sobre a It forma seems de that Chaitanya you are Mahaprabhu, Narayan. parece que você seja Now Narayan. the Mayavadi, they never uttered this name. E os Mayavadis nunca Narayan, Krishna, falam Narayana, never. nunca falam Krishna, nunca. It is strictly prohibited for them. É proibido para eles. Muslim people, they cannot speak. But Nem os those labor working, muçulmanos. I Mas say, às vezes what os to do funcionários here? falam, o Just que fazer stop aqui? here. Maharaj, you can do one thing. Maharaj, você pode fazer alguma One coisa? plate of Radha Krishna and put Você colocar um prato de Radha Krishna. Aqui eles falam Radha Krishna. I speak in such a way Eu that falo de tal bound to speak maneira Krishna and Radha. que eles são obrigados a falar We Muslim Radha people Krishna working com os there in muçulmanos one aqui, place, they're que Muslim. caminham lá na minha Here vizinhança. you need not, you can plate one plate where Radha Krishna you can put. I'm very happy. Você pode colocar Radha Krishna desenhado ali. Eu fico feliz porque eles pronunciam o nome de Radha Krishna. They're speaking Radha Krishna. Então, de alguma maneira, So eles estão now- pronunciando, né? Now, Bom, agora, Prakashananda Saraswati Prakashananda is very much Sarasvati impressed. está muito impressionado com a refulgência corpórea de Mahaprabhu e ele diz, ao observar o seu poder, o seu brilho, você é como Narayana. Então eles pronunciam o nome de Narayana naquele momento. Por que você vai seguir essa atividade inusual que é muito ruim? De acordo com os Mayavadis, nós vamos escrever um livrinho sobre Achara Acharan. Nós vamos citar isso. De acordo com a concepção dos Mayavadis de Prakashananda, Mahaprabhu faz todas essas atividades que não são suportadas pelos Mayavadis. São atividades muito baixas, inusuais. Hin Achar. Você está se comportando como uma personalidade degradada. Então, o que Prakashananda quis dizer? Que o comportamento externo dele provaria que ele era uma pessoa degradada,
Mas vendo o seu poder espiritual, eu digo, você parece o próprio Deus, você parece Narayana. Então, isso tem um significado interno. Por que você se comporta como uma pessoa degradada? Ele pergunta. Você fica dançando e cantando em êxtase. Não tem sobriedade como nós Mayavadis. Você não vem ouvir o Vedanta. E você fica o dia inteiro cantando Hare Krishna. Qual é a razão por trás disso? Ele pergunta. Isso nos surpreende. E Mahaprabhu agora vai finalmente falar. Agora é o início. Quando Mahaprabhu chegou, presta atenção nisso. No momento em que Mahaprabhu chegou ali, diante dos Mayavadis na Assembleia, a observar Mahaprabhu, seu coração já havia mudado. Depois disso, Mahaprabhu expressa seu brilho e Prakashananda toca aquele Parat Brahman, Parat Parakleshara. Ele põe a mão na mão de Mahaprabhu e traz ele. Então, mesmo sem saber, Prakashananda estava fazendo todas essas atividades. Ele não podia esperar que Shri Chaitanya viesse na sua Assembleia. E ele veio. E eles tomaram primeiro o Darshana. Depois viram a refulgência do Brahman. Eles vão tentar conciliar a sua mente. Se centenas de milhares de sóis raiassem no céu no mesmo momento, o brilho seria não tão forte quanto o brilho de Mahaprabhu. Então, ele toca a mão de Mahaprabhu e venha sentar conosco. E sem saber, Prakashananda Saraswati faz todas essas ações. Então, como você pode esperar que ele seja um Mayavadi? Até esse ponto, o seu coração já estava purificado ao olhar para Mahaprabhu. Agora, a mesma coisa que Brahmananda Bharati diz. Eu estava ocupado, concentrado no Brahmani pessoal, mas no momento em que eu vi você, minha vida mudou. Daquele momento em diante, eu não pude mais me concentrar em minha mente no Brahman pessoal. Então Mahaprabhu agora vai agir de tal modo, o comportamento dele, ele vai expressar uma magia de comportamento, um comportamento muito doce, mas não trapaceiro, como os falsos sannyasis fazem. Aqueles que fazem teatro, não é esse tipo. Ele faz num senso genuíno. Ele pode adoçar o seu comportamento, num comportamento tão doce, que todos os Mayavadis sentados lá se sentem atraídos, observando o comportamento doce de Mahaprabhu. Se Mahaprabhu diz Shripad, tente entender esse Siddhanta. É um Siddhanta muito secreto. Se Mahaprabhu diz Shripad, para quem? Para Prakashananda. Nós poderíamos colocar uma objeção firme em relação a isso. Por que Mahaprabhu chama ele de Shripad? Shripada significa Vaishnava. Tente entender, então. Então, qual é o Siddhanta que está aqui? Eu já falei. O Siddhanta que eu já expliquei está suportando isso. Que tal pessoa já estava convertida no Vaishnava. Senão, Mahaprabhu não chamaria ele de Shripada. Vishnupada, Prabhupada são títulos aplicáveis para os Vaishnavas. Vejam a indicação de Mahaprabhu. Agora, estamos indicando que ele já tinha sido convertido, que ele já era um Vaishnava. Caso contrário, Mahaprabhu não teria chamado de Shripada. Então, nós poderíamos cometer os mesmos erros, está provado isso nos documentos. Se Mahaprabhu cometesse um erro, todos nós repetiríamos esse erro. Então, com certeza,
Nós podemos dizer que na época que Mahaprabhu disse Shripada, ele já havia sido convertido num Vaishnava, ele não era mais um Mayavadi. Isso é um Siddhanta perfeito, 100%. Ó Shripada, responde Mahaprabhu, eu vou dar uma resposta, por favor escute. A razão para a qual eu estou fazendo essas atividades inusuais. Meu Guru Padapadma, por conta do meu Guru Padapadma, Mahaprabhu não quis dizer Keshava Bharati, sim Ishvarapuri. Quando Hiranyakashipu pergunta para Prahlada Maharaj, parênteses, quando ele pergunta para Prahlada Maharaj, ei, o que você aprendeu do seu Guru? O que você aprendeu do Guru? Prahlada Maharaj, Prahlada pensa, ele que está perguntando sobre Sanda e Amarka. Mas eu sei, o Bhagavad Dharma eu aprendi de Naradaji Maharaj. Então ele não diz, por que Prahlada Maharaj mente? Não, ele não está mentindo. Você não consegue entender. Quando Hiranyakashipu faz essa pergunta, o que você ouviu do seu Guru Padapadma? Prahlada começa a dizer isso. Eu não posso aceitar todos os ensinamentos dados por Sanda e Amarka. Eu não vou aceitar esses ensinamentos. Não são ensinamentos de sociologia e de política que interessam. Esses eram os tópicos que se aprendiam no ashram daqueles dois seres demoníacos. O que você pode esperar dos seres demoníacos? Um guru demônio. Ele tinha dois filhos, Sanda e Amarka. Eles estavam dando aulas para os meninos demônios. E o que você vai esperar? Além de política, economia, sociologia, isso você vai aprender nesses lugares. Então, Prahlada Maharaj pensa, eles estão me ensinando, mas eu não aceito esse ensinamento. Eu aceito o meu ensinamento, já foi feito muito tempo atrás. Quando eu estava dentro do ventre da minha mãe, eu ouvia, quando eu estava dentro do ventre de minha mãe, ela foi levada ao ashram e Naradaji Maharaj falava o Bhagavad Tattva Vigyan. Então ele é meu guru. E assim ele começou a falar. Então assim Prahlada Maharaj começa a falar. Esse é o ensinamento. Caso contrário, Prahlada Maharaj, ouçam. Ah não, aqui também. Quando Mahaprabhu vai falar Shripada, isso significa que eles já estão convertidos. Então, Prahlada Maharaj, quando Mahaprabhu... O que Prahlada Maharaj quis dizer? Noishang mutistava durukramangin sprishatyana anarthagamo yadartha mahiya swam yatpad. No, not that, another, I forget. Não esse verso, o outro. Nem esse, mais um. Eu vou me lembrar. E na segunda vez, quando Prahlada Maharaj foi levado, ele vai falar sobre esse outro verso, no Aveda Bhakti. E o que eu queria lembrar era este. Esse era o verso. Prahlada Maharaj diz isso. Então, com certeza, não podemos esperar esse tipo de ensinamento de Sanda e Amarka. Por isso que Hiranyakashipu estava muito surpreso. Esse tipo de ensinamento você recebeu do seu Guru?
you are sent to Gurukul to Você learn foi mandado something para o else. Guru para aprender com alguma outra coisa, So, mas você so não many aprendeu. secret Siddhanta you will have to Então, otherwise, muitos siddhantas you can secretos understand, you can existem speak all rubbish, you can e hear, você precisa entendê-los, caso contrário você vai dirá think tolices wrong. e pensará de Prabhu maneira Pahe Sono equivocada. Sripad Ihar Karon. Oh Sripad, please try to hear the Sripad, reason for why por I favor, am doing tente this ouvir kind a of razão activities. pela qual eu estou fazendo Guru essa more atividade. murkho dekhi korilo sason. Guru, by watching me, Ao observar a mim, that I am murkha, que eu foolish, sou murka, que eu they sou um wanted tolo, to give me advice. You are eles quiseram me dar murkha, esse you are conselho. murkha, foolish. Você é um tolo, You have no right in Vedanta. What você you não can tem direito understand? de falar sobre o So, Vedanta. O que you você go pode on doing entender, disse meu japa, Guru. Krishna mantra. Então você só That pode is cantar the- o Krishna that is Mantra. the Foi isso que o meu most Guru disse, vital thing respondeu Mahaprabhu. In devotional life. Essa é a So coisa you do it. vital que você tem que fazer, ele disse para mim. Cantar o Gurudev Mahamantra. advised me. Isso foi So o Mahaprabhu wanted to conselho do make meu some nice Guru. philosophy Então Mahaprabhu so fez that uma he can filosofia convert whole doce Mayavad, para converter all todos esses Mayavadis. thousands of Mayavad. Milhares de Mahaprabhu took Mayavadis. decision. Mahaprabhu tomou In uma one decisão. shot, I can bring one Num shot. único In golpe. one shot I can take both. Eu vou I tomar, can successful. One shot. levá-los à So consciência this is com the technique sucesso. of Mahaprabhu wanted. Essa foi a técnica que ele quis So, expressar. Murkha to me, my Guru Padma Murka to me, told, você you are murkha. é burro, You have meu no Guru right falou in para mim. Vedanta. Você não tem direito de Krishna estudar o mantra Vedanta. japosada, Você só aim pode of prasada. cantar o Krishna You can Mantra. go on chanting Você pode Krishna continuar mantra. cantando o It is the Krishna most Mantra. vital thing Esse é o in ponto devotional vital life. da vida devocional. Up to this point, Até I can esse discover, ponto, I can discuss this eu point vou up to, discutir hoje, because no time. porque nós não temos mais So, tempo. Sri Putvadir Então, Katha Yohur Vishaino Sasto Prabhadam Buddha Yoginda Viyohur Marun Niyamajam Klesham Tapaha Tapasha Jnana Abhyasa Vidham Yohuscha Yatayas Chaitanya Chandre Paramam Aviskurvanti Bhakti Yoga Padavim Naivanyo Asid Rasaha Vanchakalpatrosya. So from tomorrow we can discuss Então, a this partir de point. amanhã, nós vamos continuar daqui desse ponto.